vou fazer uma pergunta, como se diz, vou fazer um caso bem particular e genérico, assim, né? Para que você possa tentar responder essa questão. Por exemplo, como eu estou fazendo as provas finais, eu estou tendo bastante dificuldade em criar exemplos. Criar exemplos, não é conhecer o conteúdo. O conteúdo eu conheço. Tenho, claro, o conteúdo, assim, maior parte, vamos dizer, de tópicos, de submodos, mais ou menos relativamente bem. Só que na hora de criar um exemplo, eu travo. Eu consigo identificar, por exemplo, se me der uma historicidade, consigo identificar tópicos tranquilamente, com um certo cuidado a mais, eu consigo verificar os submodos informais, né, que já são utilizados, mas eu criar um exemplo trava, simplesmente trava. Aí, o problema é esse, sobre submodos e como que seria essa aplicação de submodos nessa questão de submodos. Muito bacana. Existem várias formas, a gente tem que olhar para a tua estrutura de pensamento. Como que é o modo do Joel desenvolver exemplos? O meu modo, e eu vou colocar o meu modo, que talvez funcione para você, talvez não, porque eu não conheço a tua estrutura de pensamento. O meu modo, ele é muito simples. Eu pego um livro, normalmente uma história literária, qualquer uma aqui, e eu vou ler esse livro, e o que eu faço? Eu basicamente simulo uma aplicação submodal naquele personagem. Eu tiro uma IP base dele, li um conto, por exemplo, de 50 páginas, tiro a estrutura de pensamento base dele, identifico se aquele submodo cabe naquela estrutura, porque nem todo submodo cabe em toda a estrutura de pensamento. Não adianta nada eu aplicar uma direção às sensações numa estrutura que eu não tenho conteúdo sensorial. Então, o que eu faço é simular a aplicação daquele submodo naquela pequena historicidade. Eu fazia muito isso quando eu estava estudando. Então eu pegava um livro, tirava a IP rápida do personagem ao longo do livro e simulava a aplicação de submodos. Era a forma que eu fazia. Para mim, funcionava. Eu não sei como é para você. Outra coisa que eu costumo fazer muito é olhar para minha própria historicidade. Quando eu tinha uma questão X, considerando a minha IP, como que eu podia aplicar o submodo X? Ele dizia respeito a este gênero de assunto último ou não dizia respeito? Eu posso aplicar, eu tenho conteúdos na minha IP, eu tenho derivações da minha IP que me permitem isso? É outra forma de fazer. Outra forma que você pode fazer, você pode olhar para uma pessoa próxima, um parente, um filho, uma esposa, enfim, e pode considerar a IP dela, não aplicar nela, mas simular uma aplicação. Como você faria isso? São os modos que eu uso. A gente tem que olhar para a tua IP e, segundo a tua IP, como você faria isso? Entende?